Olá, tudo bem? Eu sou Walter Araújo, mestre em Reiki. Estou aqui para explicar um pouco mais sobre o Reiki nível 2 e os assuntos que ele traz após a iniciação e qual o objetivo ao se iniciar neste nível. E um dos assuntos que ele traz é a busca de Deus. Só chegaremos a Deus após entendermos nossa natureza animal e humana. Qualquer coisa fora desse entendimento primordial será um salto de degraus onde mais à frente isso será cobrado. É como uma casa que precisa de um alicerce, depois as paredes e por fim o teto. Aceitarmos que temos uma tripla natureza é o primeiro passo para começarmos a entender e aceitarmos cada uma delas, e a partir disso começarmos a acessar cada uma delas dentro das leis que as regem. Entendermos terapeuticamente os níveis invisíveis que nos cercam, onde nesse ponto crenças limitantes podem atrapalhar esse entendimento e até mesmo travar o desenvolvimento, a partir da não aceitação dos outros planos que nos cercam. Entender nossa natureza animal, primeiramente, compreende aceitarmos que estamos introduzidos nela, e não o contrário. Estamos introduzidos em um corpo carnal que sente fome, sono, necessidades básicas, necessidades sexuais. Estamos em um corpo que tem funcionamentos que independem de nossa vontade, como coração bater, intestino funcionar, hormônios que são produzidos, células funcionando, enfim, todo um complexo orgânico que independe da nossa consciência atuar para que ele funcione. Entender que somos regidos pelo Sol e pela Lua e que alguns hormônios são produzidos a partir da interação com eles. Entender nossa natureza humana é aceitar que somos seres duais, nem bons nem ruins, e não permitir que a ida para um desses lados se torne fuga do outro, e sim que os dois se tornem unos, tanto a luz como a sombra existente em todos os seres. Entender que, enquanto humanos, temos sentimentos e pensamentos e que nós devemos controlá-los, e não o inverso, pois senão seremos somente um reflexo do corpo animal que estamos inseridos. Entender que pensamento e emoção são energias e que negá-los não farão que eles deixem de existir. Entender que temos livre-arbítrio e que tudo aquilo que entra e sai da nossa vida é com nossa permissão. Entendendo os meios de como as energias de pensamento e emoção ficam gravados e como conseguimos liberá-los, nos ajuda a curar os corpos astrais, evitando que isso venha afetar nosso corpo físico. Rancor, mágoa, tristeza, inveja, avareza, ira, egoísmo, vergonha, ansiedade, compulsividade, sexualismo, pânico, mentira, imperatividade, falta de amor próprio com o outro, timidez, mentalismo, falta de fé, radicalismo, depressão e tantas outras formas negativas de expressar pensamentos e emoções são vibrações que atraímos para nós ou dispensamos de nossa vida, conforme nosso livre-arbítrio. E isso pesa o espírito por tanto tempo que pode acabar desembocando numa doença física ou ações danosas. E isso passa pela crença pessoal, que pode ser limitante ou benéfica, e que pode durar pouco tempo, como pode durar toda a vida, até que a própria pessoa mude o ponto de vista e comece a trabalhar as ações e o pensamento e as emoções para que traga mais leveza à vida com sentimentos de bem-estar na caminhada terrena, como coragem, altruísmo, fé em si mesmo ou em um Deus pessoal, confiança, alegria, amor ao próximo e a si mesmo, expressão, criatividade, maleabilidade para entender o outro, poder pessoal ativado e todos os sentimentos e pensamentos bons que fazem com que a vida tenha algum sentido para si e para o próximo. O Reiki entra nesse momento atuando no alinhamento energético dos chakras que tratam esses sentimentos, levando em consideração que cada chakra é responsável por sentimentos, pensamentos e reações físicas inerentes a cada um deles. E que estando com essa dupla força equilibrada, pensamento e emoção, a contraparte física corresponderá com saúde e vitalidade. A terceira face da nossa natureza é a parte divina, é a parte espiritual. É a nossa face una. Ao superarmos o entendimento que somos animais regidos pela natureza, que somos humanos e nós que regemos nossas emoções e pensamentos e conseguimos superar a dualidade que essa natureza traz, chegamos à nossa natureza una com o universo. E isso pode se traduzir com uma fé pessoal ou a sensação de estar ligado a tudo, que todos estamos ligados pela teia e que tudo que fizer a teia fará a si mesmo.
É entender que sua ligação é direta com a consciência suprema, independente de religião ou egrégora. Entender que o espírito não é subjugado por ninguém, e sim pela própria consciência e pelo ser que o criou. É nessa face de nossa natureza que estão os sentimentos puros e uma fonte ilimitada de energia para superarmos as duas naturezas que a antecedem. Com o Reiki 2, entramos mais profundamente nessas naturezas, de forma terapêutica, e as tratamos com as energias peculiares a esses corpos astrais, através dos símbolos que são ativados neste nível. O Reiki 2 é o nível onde se aprofunda no entendimento do Reiki para um aporte maior de energia, onde a ênfase é maior na parte emocional e mental, de onde provém parte das causas das doenças. É o nível que trabalha a natureza humana. O Reiki 1 trabalha a interação do espírito com o corpo físico, trabalhando nossa natureza animal. O Reiki 2 age mais intensamente na nossa natureza humana, trabalhando, curando e nos ajudando a entender essa natureza. E o Reiki 3 trabalha a nossa natureza espiritual. No Reiki 2, somos sintonizados com símbolos para acelerar as curas de doenças como depressão, fobias, vícios, obsessão, medos, angústias em geral, trabalhando a causa da doença, que muitas vezes vem de pensamentos e emoções desarmônicas, atingindo o corpo físico na fase final. O iniciado sente-se muito mais seguro na caminhada, pois vê mudanças comportamentais positivas ocorrerem, pois ocorre uma nova subida de vibração onde os corpos emocional e mental passam a trabalhar interligados, trazendo uma nova visão de vida, provendo assim o desenvolvimento espiritual. Só conseguimos alcançar um verdadeiro entendimento espiritual ao resolvermos nossa natureza humana. Quanto mais se aprofunda no estudo e prática do Reiki, mais subjetivo ele fica, pois nos damos com energias cada vez mais sutis. A diferença básica entre Reiki 1 e 2 é que no 1 aprendemos a aplicar em nós mesmos e no próximo, e o Reiki 2 é possível enviar à distância, diminuindo o tempo de aplicação e acelerando o processo de limpeza, tanto de quem aplica como de quem recebe. O Reiki 2 não é um aperfeiçoamento do Reiki 1, pois cada nível é perfeito e fechado em si mesmo, não sendo obrigatório fazer todos os níveis. Algumas pessoas ficam em apenas algum nível. Neste nível, entramos mais a fundo na anatomia sutil e no plano invisível que nos cerca. Lembrando que Reiki não é religião, e sim uma terapia japonesa complementar aos tratamentos tradicionais, indicado pela ONU como parte das terapias integrativas, onde também no Brasil faz parte do atendimento do SUS, como um atendimento nas terapias integrativas, o que é chamado também de terapias holísticas. O Reiki, basicamente, ele é uma terapia complementar, ele é uma terapia preventiva, onde vai trabalhar a emoção, o pensamento e a parte espiritual antes que essa parte mais doente atinja o corpo físico. Por isso que ele é preventivo. Falaremos, né, do entendimento terapêutico nesse nível, dos chakras e corpos astrais, das nadis, forma pensamento, karma, pensamentos e emoções que são como pacotes de energia que podem ser removidos e preenchidos com luz, crenças danosas, planos astrais, livre-arbítrio e como todos esses assuntos acabam por nos afetar no plano físico, por nos afetar no nível físico. Neste nível, entender como funciona o armazenamento e liberação de energia se faz necessário para melhor entendimento de como funciona o Reiki. A luz, ora é onda, ora é matéria. Deixar uma roupa no sol por um longo período, logo ela perde a cor, pois a luz, com a mínima matéria que tem, começa a bombardear as cores e começa a descorá-las. As ondas de rádio, internet e tantas outras ondas levam em si mínimas matérias transformadas em informação. Assim também é a emoção e o pensamento. Somos antenas emissoras e receptoras de ondas, sejam de plano mental, emocional ou espiritual. Quem nunca se pegou pensando em alguém e logo essa pessoa ligou, ou vice-versa? E com o tempo vamos vendo como esse padrão funciona e começamos a perceber melhor o mundo invisível que nos cerca. Pessoas que têm muita afinidade desenvolvem muitas vezes telepatia, que é apenas uma das capacidades do espírito. O espírito é uma grande usina, onde o pensamento é forma imperante na criação da realidade que nos cerca. Emoções e pensamentos guardados, como traumas, frases ditas na infância, situações vividas e não absorvidas,
transformam para sempre a vida de alguém que não consegue liberar essas formas de pensamento e emoções danosas, se transformando em depressão, fobia, medo, ansiedade e tantas outras formas que acabam por adoecer o corpo físico. Tratamos aqui neste nível de Reiki com informações metafísicas, ou seja, que vão além dos 5 sentidos habituais, que só o coração e o espírito podem alcançar. O tratamento com Reiki visa levar até o ser uma energia de alta vibração, sem polo, para que haja liberando antigos bloqueios para que a própria pessoa consiga atingir o equilíbrio necessário para mudar crenças, ações, sentimentos e pensamentos. E aí entra algumas noções do plano invisível que nos cerca, assim como karma, livre-arbítrio. Então, essa situação karma versus livre-arbítrio, enquanto humanos, entramos muitas vezes em situações que escolhemos e outras que nos são impostas ao longo da trajetória. E a crença nessa hora pode nos ajudar tanto como nos bloquear. Muitas vezes nos é impostas duras situações e algumas vezes em momentos de revolta podemos até chegar ao ponto de jogar a culpa no Criador pelo não entendimento de que aquela situação vem para nosso aprendizado e desenvolvimento enquanto humanos e espíritos. Karma não é castigo, karma é possibilidade de ação. O livre-arbítrio é a ferramenta que temos para analisar qual o melhor caminho a se tomar, e dessa escolha teremos resultado benéfico ou maléfico. Somos livres para escolhermos o que quiser e estamos atados ao resultado da escolha. O fenômeno kármico pode ser comparado com a imagem de um menino atirando pedras no espaço. A força com que a pedra é atirada, o seu tamanho e sua direção dependem da vontade, ou seja, do livre-arbítrio de quem atira. A trajetória dessa pedra no espaço depende do meio ambiente que atravessa e da lei da gravidade. Todo ser é livre para atirar uma pedra no tamanho, na forma e direção que quiser. Aí cessa sua intervenção no fenômeno. A trajetória dessa pedra, a partir do momento em que ela sai da sua mão, já não lhe pertence e segue leis que fogem ao seu controle imediato, mas as consequências que essa pedra provoca em seu caminho são de inteira responsabilidade de quem a atirou. Então, o próximo passo é entendermos como os símbolos vão agir terapeuticamente nos corpos astrais e as funções de cada um. Lembrando que nós temos 7 corpos astrais: corpo físico, duplo etérico, que são trabalhados no Reiki nível 1, o corpo emocional e o corpo mental, que são trabalhados no Reiki 2, o corpo mental superior, o búdico e o átmico, que cada um vibra em um plano, e esses são trabalhados nos Reikis 3 e o Master. No Reiki 2 focaremos no corpo mental inferior, que vibra com o coração, onde, para quem acredita, estão gravadas as nossas reencarnações, e no corpo emocional, que também, numa linguagem kardecista, teosófica, é o perispírito. E aí, nesses dois é que trabalharemos a nossa natureza humana. O símbolo Serreiki é o segundo símbolo do grupo. Na antiguidade e ainda hoje é considerado o símbolo da transmutação. É de origem chinesa e utilizado para purificação e proteção emocional. Este símbolo, traçado, assemelha-se a um dragão. Nas culturas antigas, principalmente a chinesa, o dragão representa a capacidade de renascimento, renovação, mudança, coragem para realizar as coisas e bravura ao enfrentar obstáculos míticos, mágicos, emocionais ou condicionamentos espirituais, karma. Dizem ser o mais primitivo. Quando olhamos a cultura primitiva, olhamos vários símbolos semelhantes, a exemplo dos moares da Ilha de Páscoa. Este símbolo introduz a divindade na energia humana e alinha os 4 chakras superiores. Conforme a história oficial da redescoberta do Reiki, Mikao Sui, em sua meditação, que possibilitou o redespertar da dádiva, o viu na cor verde, e é a cor da cura, da renovação. Quanto mais praticamos atividades terapêuticas, mais temos certeza de que a grande maioria dos problemas físicos tem origem emocional. Sentimentos como medo, insegurança, ira, ódio, mágoa, frustração, pena, culpa, solidão, depressão, crises nervosas são causas das doenças humanas. Quando utilizamos o Serreiki, nos dirigimos mais especificamente ao corpo emocional, que em muitos casos é a chave da cura. Logo, recomendamos a utilização do Serreiki na maioria dos tratamentos.
Este símbolo dilui os padrões negativos advindos de qualquer conflito sensorial, sentimentos, lembranças, ajudando-nos a descobrir as causas escondidas do nosso consciente dentro de nós. Causas profundas. Assim fica mais fácil curar, pois este símbolo faz a pessoa descobrir onde está o problema que precisa ser trabalhado, conduzindo à origem dos padrões mentais negativos, coisas mais profundas como memórias relacionadas com a infância, condição intrauterina, hábitos indesejáveis, vícios, registros kármicos e lembranças negativas de outras vivências. Trabalha principalmente os chakras cardíaco e plexo solar, que recebem mais diretamente a energia do nosso corpo áurico emocional, curando-os dos bloqueios emocionais que estavam seguros nesta região de nossa aura. A pessoa receptora volta a se conectar com este aspecto emocional suficiente para processá-lo e curar-se dele. Aumenta o fluxo de energia cósmica nos chakras laríngeo, frontal e coronário, ampliando a sensação de bem-estar. Atua na região da cabeça, no subconsciente, promovendo equilíbrio, harmonia e tranquilidade. Aliado à meditação, amplifica o relaxamento e possibilita alcançar mais facilmente estados alterados de consciência. Extremamente útil nos casos de pessoas com mediunidade ou dons psíquicos dos quais ainda não têm controle, assim como a sensibilidade e facilidade de absorver emoções e sentimentos de pessoas e ambientes. Possibilita a liberação de emoções escondidas ou que buscamos negar. Por atuar na origem dos problemas emocionais, poderá fazer emergir a raiz dos conflitos geradores desses males. Será possível que no princípio do tratamento o receptor perceba um agravamento da situação. Não há razão para preocupação, pois isso é um processo natural. É como derrubarmos um prédio para a construção de um novo. Desbloqueia problemas energéticos causados por traumas, maus sentimentos, más lembranças, conflitos, hábitos indesejados, vícios, compulsões, registros kármicos, lembranças negativas de outras vivências. O Shokurei potencializa a energia Reiki, o Senreiki a modulariza. É útil tanto em tratamentos de humanos como de animais. Os animais domésticos, que mantêm laços de carinho muito intensos com seus donos, estão propensos a participar do mal-estar dos mesmos, trazendo sacrifícios tais como medos, depressões, frustrações. Os animais podem absorver cargas de seus donos e de suas casas, vindo a falecer. Eles assumem o papel de purificar o ambiente onde vivem. Potencializa a criatividade e a capacidade de superar obstáculos. Assim como o Shokurei, podemos traçá-lo nos alimentos antes de ingeri-los. Desta forma, iremos purificá-lo e transmutar as emanações deletérias que podem estar presentes. Na impossibilidade de se fazer isso, é aconselhável que o façamos logo após a refeição. Existem várias definições para esse símbolo, como purificação, chave do universo, o homem e Deus se fazem um só, reunião de Deus com o homem ou simplesmente emocional. Não existem muitas versões do Senreiki, porém as opiniões sobre sua utilização são bem amplas. Isto é, realmente positivo. As possibilidades são ilimitadas. Nas aplicações com o Reiki nível 1, a energia do Reiki passa a atuar no nível emocional após impregnar o nível físico. Com o Senreiki, basta ativá-lo para que a energia passe a atuar no nível emocional e, dessa forma, em nível emocional, reflete-se no físico. Conforme a história oficial da redescoberta, esse símbolo foi visualizado por Mikao Sui na cor verde folha seca. Algumas aplicações do Senreiki são para limpar energias negativas em conjunto com o Shokurei, protege bloqueando um ambiente para que não entrem energias emocionais negativas, preferencialmente junto com o Shokurei, ajuda na manifestação de emoções bloqueadas. Então, o Senreiki ele vem trabalhar esse corpo emocional, ele vem terapeuticamente modular uma energia para que atinja diretamente o corpo emocional, para que elas venham à tona, para que sejam tratadas, para que sejam absorvidas. E palavras-chave dentro do Reiki para liberar essas energias, para liberar essas emoções guardadas, é a aceitação, a identificação, o perdão, a aceitação e a liberação. Em qualquer uma dessas fases que ficar travado, não vai. Se aceitar, mas não liberar, então ainda ficou. Não aceitou totalmente ou ainda não entendeu. Se visualizou, entendeu, aceitou, perdoou, libera. Aprende com isso e deixa sair.
Também o símbolo para poder tratar o campo mental, o campo que abre os portais, o Honsha Zeishonen, é o que abre os portais internos e abre os portais externos para o envio à distância. O símbolo Honsha Zeishonen é o terceiro do grupo e tem origem nos kanjis do Japão, que significa nem passado, nem presente, nem futuro. Nos proporciona uma indicação de seus múltiplos usos. Pode também ser traduzido como cumprimento budista Namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Este símbolo é o mais impressionante do grupo, vai além dos limites da nossa compreensão lógica. É usado para enviar reiki à distância para pessoas ausentes, superando os limites físicos. A barreira da distância deixa de existir quando este símbolo é acionado. Provocamos literalmente a abertura de um portal interdimensional imperceptível aos nossos limitados 5 sentidos, o qual nos abre a possibilidade de aplicar o reiki à distância. Não podemos mudar o que já ocorreu, mas podemos trazer luz e compreensão e amor para esse fato do passado, no presente. O trauma será suavizado ou harmonizado, transformando os efeitos e resultados percebidos na nossa atualidade. Quando enviado ao futuro, a energia reiki pode ser armazenada ou acumulada como se fosse uma bateria, que será recebida na hora previamente determinada. O efeito será o mesmo de uma aplicação no exato momento. O Honsha Zeishonen é uma via de acesso aos registros akáshicos, memória de acontecimentos de todas as nossas vidas, ou seja, tratar o karma. Esses registros descrevem a dívida kármica, as obrigações, compromissos, destinos, débitos, contratos ou propósito de cada um. As pendências kármicas poderão ser amenizadas quando, através da expansão da consciência, compreendermos que agimos de forma errada em determinada ocasião. Se a percepção da compreensão dos atos regulares que vão contra as leis divinas poderá minimizar o aprendizado através da dor. Karma não é castigo. Este símbolo é também um símbolo de liberação kármica, pois trabalha o corpo mental. Em vídeos específicos eu falarei sobre os corpos astrais e os símbolos do Reiki. As informações do vídeo, cruzado com as informações da apostila, dão base para uma boa iniciação. Após a iniciação no Reiki 2, inicia-se um novo período de 21 dias. A cada vez que se iniciar ou se reiniciar, começa-se um período de 21 dias. Tende a ser os 21 dias mais fortes das iniciações em Reiki, pois vem nele o entendimento da emoção e do pensamento, e é elas que regem o nosso corpo físico. Às vezes você vai ficando muito tenso por causa de dores, de pensamento, o pensamento está muito travado, isso começa a refletir no corpo físico, é fato. Às vezes uma emoção muito forte pode dar vontade de ir ao banheiro, pode secar a boca. Então, assim, as emoções elas controlam o nosso corpo, controlam os nossos chakras e os nossos chakras correspondem, porque é uma retroalimentação. Eu gero uma emoção nesse chakra que afeta meu corpo, que devolve para o chakra, que devolve para o corpo. Então, se a gente não conseguir pular nos olhar de fora, nós não vamos conseguir observar o que nos bloqueia. Então, os 21 dias ele começa em algumas pessoas passa bem tranquilo, mas é normal que haja momentos de entrega muito forte, onde a gente consegue ver aquilo que nos machuca de frente e conseguimos liberar isso, ou pelo menos que venha a luz da consciência para que a transformação ocorra. Por isso o Reiki 2 se chama a transformação. É onde a pessoa dá um salto de energia. E ali ela consegue perceber se ela quer continuar dentro da caminhada do Reiki ou se ela para por ali. E aí muitas situações podem se levantar. É como algumas vezes eu já percebi que é como abrir a caixa de Pandora. Aquela caixa onde sai tudo de ruim. Mas é para isso mesmo. É para tirar tudo de ruim, para a gente poder seguir mais leve durante a vida. Tem um outro vídeo meu que eu falo sobre esses 21 dias. Pode se tornar bem intenso. Aquilo que eu explico no vídeo ele pode ser amplificado. E aí é o que eu digo. No momento que a gente está com saúde, com livre-arbítrio, procurando uma abertura, e o universo vai corresponder. É como se, ao nós nos colocarmos como canal de cura para uma energia invisível,
é como se ganhássemos um alívio kármico, onde pudéssemos ver com esse salto, onde vamos conseguir ajudar mais pessoas, nós também somos ajudados enxergando os nossos problemas de forma mais direta. Aí esse vídeo é para poder, esse vídeo que eu faço agora é para poder ajudar um pouco melhor no entendimento do Reiki 2, estar mais próximo das pessoas, e aí eu espero que ajude cruzando com a apostila que tem no nosso grupo, Reiki Tradicional Suíte Betano BH, consegue trazer bastante informação para esse entendimento. Farei também um outro vídeo com as técnicas do Reiki 2. Reiki é a terapia que mais tem informação na internet. Às vezes duas técnicas podem parecer antagônicas, mas que várias pessoas usam. Então as duas funcionam. Então não se preocupe se bater com alguma técnica antagônica. E no mais, desejo bons estudos para todos e até o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço!